Vídeo 95. Continuando, este apartamento em Telheira Sul estava com o quarto que anteriormente era do Ademir e da namorada, vago, né? E eu perguntei, mas eles não iriam voltar para cá, né? E ele disse, não, realmente, eles iriam voltar, mas não sei se separaram no Brasil, o que houve lá no Brasil, aqui, né? E eles tinham ligado avisando que não retornavam mais para Portugal, né? Quando eles ficaram com aquele quarto vago, né? Imediatamente eles precisavam colocar 2 pessoas para dividir o aluguel, né? Eu olhei o tal do quarto, né? E era um quarto relativamente grande, né? Então tinha um guarda-roupa relativamente grande, né? Que até poderia se usar como divisória naquele quarto, né? Eu imediatamente, eu estava vendo aquele quarto, já pensando em convidar um daqueles meus amigos para ir junto para este endereço, né? Porque ninguém gostava da pensão onde nós morávamos, né? Então eu era um que já há muito tempo falava para eles, ó, eu tô indo embora e é só eu arranjar um lugar melhor, né? E eles diziam que também, se aparecesse um lugar melhor, com um custo relativamente parecido com o da pensão, eles iriam se mudar também, né? Então aquilo ali, para mim, era certo que um deles iria junto comigo para lá, né? E eu imaginava até que seria difícil fazer uma escolha, né? Eu precisaria escolher ou deixar que eles escolhessem. Olha o final de tarde aqui, o mar, finalzinho de tarde. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro, né? Data importante para Brasil e Portugal, né? Dia da independência do Brasil, né? Também não vamos falar sobre isso, né? Só é a data de hoje, hoje é feriado. E o que me chamou a atenção é que na outra vez que eu tinha estado naquele apartamento, tinha sido de noite, né? E à noite eu pouco vira daqueles arredores, né? Porque simplesmente eu fizeram o trajeto pelas ruas e chegara próximo ao prédio, né? Desci do carro e já fui direto para o apartamento, né? Naquela vez anterior, né? E agora, como era à tarde, eu pude ver melhor como eram aqueles arredores, né? E Telheiras era um bairro completamente em construção, né? Aquilo eram prédios sendo erguidos, né? Direto, né? E tinham já esses prédios que eram prédios novos, mas que já estavam habitados, né? Era um bairro novo, era um bairro em construção. E na única janela que tinha neste apartamento, aliás, no apartamento não, o apartamento tinha outras janelas, mas a única janela que tinha neste quarto
ficava ao fundo do quarto, né? E dava para uma zona ainda não habitada de Lisboa, né? Era uma quinta. Ali, daquela janela, se avistava campos, né? E bem próximo, já saindo ali do prédio, tinha um galpão com ovelhas no pasto, um pequeno córrego, né? Um riacho, e eu achava aquilo lindo, né? Aquilo era encantador, era uma quinta dentro de Lisboa, né? E lógico que após aquela quinta eram só campos, né? E se via a parte rural de Lisboa para aqueles lados, né? E como eu gostava de mato, de terra, de quinta, de sítios, né? Eu adorei aquilo. Aquilo ali era relaxante, né? E eu pensei, não, eu já combinei com o Pablo e com a Cata, né? Que eu iria ficar ali, né? Só um segundo que eu preciso tossir, que a minha garganta secou. E ali naquela zona eu vi que eu me sentiria muito bem, porque ali era um lugar que não tinha aquela agitação que já tinha lá para o centro de Lisboa, né? E era um lugar onde se poderia realmente descansar, né? Eu saí dali confirmando o aluguel meu e de mais algum dos meus amigos que eu traria para ali, né? Bastava que eles aprovassem, então, estes meus amigos, né? Qualquer um deles, né? E eu saí feliz da vida dali, achando que principalmente eu era obrigado a convidar o Rick e o Leon, né? Eu até achava que talvez eu tivesse um pouco mais de obrigação de convidar o próprio Rick, né? Porque o Rick viajara comigo, né? Foi aquele que saiu comigo do Brasil dizendo, ó, estamos juntos para tudo, né? Mas por outro lado, o Leon era o meu melhor amigo, né? O Leon era aquele amigo que já vinha de muitos anos, né? Então eu achava que o certo era convidar os dois juntos, né? E deixar que eles decidissem, né? Até se eles quisessem decidir num jogo de sorte, né? Apostar em alguma coisa e ver quem tirava a sorte, né? E a minha surpresa foi que nem o Rick, nem o Leon quiseram se mudar. Daí eu disse para eles, cara, vocês estão loucos, vocês vão ficar aqui com esses velhos murrinha, né? Pagando, a gente paga muito aqui, né? Para não ter privacidade, né? Para se incomodar com pequenas coisas, com um velho aí sabotando ligações telefônicas,
sabotando banhos não tomados, eu digo, né? Só que, claro, o Leon tinha muitos privilégios ali. O Leon era o queridinho da pensão, né? E o Leon sabia fazer esse tipo de jogo, né? O jogo para ser bem tratado, né? Adulava, né? O velho, a velha, ficava com historinha, né? Fazia de tudo para manter assim o lado dele numa boa, né? E o Rick, naqueles períodos que não trabalhara, fizeram aquela amizade com o velho, de ver novela brasileira sentado no sofá, o velho de cuecas, ele do lado do velho assistindo só o que o velho gostava de assistir, ou seja, ele tinha que assistir a programação que o velho queria, né? Então, os dois estavam completamente acomodados. Os dois, não, aqui tá bom. Eu digo, cara, tu arranja uma mulher, tu não pode trazer para cá, né? Mas claro, eles não arranjavam, então para eles isso não era um problema, né? Mas eu disse, tu quer fazer uma festa um dia? Não pode, né? Já tem essa limitação até dos horários para ficar com a luz ligada, né? O tempo do banho regulado, né? Eu digo, cara, vocês vão ficar nesse mundinho, nessa vidinha. E os dois não quiseram ir para Telheiras. Eu disse, olha, cara, vocês são muito acomodados, né? Mas não quiseram ir. E quando eu achei que os dois iam brigar um com o outro para ir, nenhum dos dois quis ir. O Mala estava muito bem acomodado na pensão do lado, né? O Mala tinha um quarto só para ele, se eu não me engano, era uma velha também, mas a velha não estressava, o Mala não tinha problemas ali, e o Mala disse, não, para mim tá tranquilo onde eu tô, e aqui é central, né? Ali nós estávamos perto de Areeiro, Anjos, a Graça, ali era central, ali era considerado uma zona central de Lisboa, né? O metro estava bem próximo, né? Bastava que se descesse a Damasceno Monteiro e já se chegava no metro, na Almirante Reis, né? E do metro a gente já tinha contato com os elétricos, né? Que eram os bondes, né? A estação de comboios do Rossio mais abaixo, era tudo próximo, né? Ali era centro. Então, ninguém queria sair de onde estava. Eu disse, bom, então eu vou ter que arranjar outra pessoa para ocupar o espaço vazio lá para mais uma pessoa, né? E daí eu já sabia que o Alan, aquele brasileiro que trabalhava nos computadores do O Boticário, morava no albergue da juventude, né? Eu convidei-o, né? Só que quando eu convidei-o, eu deixei ele para convidar por último, por essas razões que eu já falei, mas por outras também, né? O Alan era o tipo de pessoa que, quando chegou aquela importação do Brasil, ele foi deslocado para o depósito para nos ajudar com aquele excesso de trabalho que apareceu de uma hora para outra, né? E o Alan, pelo visto, não entendia nada de informática, ele estava no escritório só enrolando e os sistemas de informática não estavam funcionando, né? Se tinha dificuldade até para imprimir uma nota. Então eles tinham deslocado o Alan para o depósito
para nos ajudar. E ali eu já tinha visto detalhes nele que me estressaram. Continuo no próximo, valeu!